Os auxílios mais bizarros do Brasil. Sabe, algumas semanas atrás, eu lembro de acordar bem cedo com o meu celular vibrando igual um maluco. Aí como eu já tinha acordado, né, eu peguei o celular pra ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi mais de 500 mensagens no grupo da família. Cara, e o grupo tinha virado uma zona de guerra. Os meus tios... Eu devo ser a única pessoa no mundo que não tem um grupo da família, cara. Eu não estou em grupo da família, não existe isso pra mim, é um conceito alienígena na minha vida pessoal. bolsonaristas estavam xingando todo mundo, as minhas tias petistas estavam tentando defender todas as minorias possíveis, e os meus avós estavam pedindo paz em nome de Jesus. E eu tava rindo pra cacete, né? Só que eu também fiquei um pouco confuso porque eu nem sabia qual era o motivo dessa briga toda. Então eu comecei a subir todas as mensagens até encontrar o que começou essa discussão. E foi aí que eu vi essa imagem aqui. Essa imagem. Essa é uma das melhores imagens do. O Google Dev, o que tá falando aí que não para de ser churrascado pelo chat, cara? Eu vou procurar até o que o cara tá falando aqui, ó. A religião sumérica, pô, não é nada demais. A gente, pô, a gente churrasca todos os outros povos e rouba mulheres. Tá, né? E, cara, isso não é só a religião dos sumérios, é a religião dos muçulmanos também. Pra começar, esse mapa aqui fala que em 12 estados do Pô, mas essa imagem é brutal, cara. Acho que, além dessa imagem, tem umas outras imagens que são brutais também. Deixa eu pegar aqui, pro pessoal dar uma olhada. Cara, eu tenho essa imagem salva no computador, inclusive. A imagem que ele mostrou ali, ó. Mas também tem essa aqui, ó, população brasileira. Tá dando pra ver aí, pessoal? Servidor público, desalentados, desempregados e tal. Carteira assinada. Bolsa Família supera a carteira assinada. E carteira assinada em formalidade são 40 milhões, mais 40, 80 milhões, dá 70 e poucos milhões de habitantes, tá? Então, em termos de um pouco menos de 80 milhões de pessoas no Brasil trabalham e produzem. Assim, tem os empregadores, mas nem conta, né? É muito pouca gente. São muito importantes, tá? Mas eles não contam em números, né? Então, basicamente, a gente tem 80 milhões de brasileiros que produzem e todo o resto aqui, cara, só suga. A conta não fecha, mano. Lembra, se você faz parte de um desses grupos aqui, ó, você é um trabalhador informal ou carteira assinada, você está sustentando não, isso, 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 isso e isso. Tá? Lembre-se disso. Brasil tem mais gente. Toda vez que você for trabalhar, meu amigo, você que tá assistindo isso, toda vez que você for trabalhar, meu amiguinho, pegue o seu celular e veja aquela foto, para se motivar, veja aquela foto da Janja em Nova York. Veja aquela foto daquela juíza xingando uma pessoa, dizendo para ela perguntar como é que, por favor, meritíssimo, sabe? Pega aquele vídeo do Barroso falando que existe um tal mito de segurança jurídica. Veja aquela desembargadora falando que é trabalho análogo à escravidão ser juiz no Brasil. Veja isso, se motive e trabalhe muito para sustentar todas essas pessoas que estão aqui no vídeo, ó. Gente vivendo de auxílio do que trabalhando de carteira assinada. Tá, mas o que é esse Auxílio Brasil? É tipo um Bolsa Família? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na verdade, é o Bolsa Família com outro nome. Essa lei do Auxílio Brasil foi criada em 2021, durante o governo do Bolsonaro. Inclusive, foi o próprio Jair que sancionou essa lei aí. E essa lei basicamente dava uma graninha por mês para as famílias pobres inscritas no CadÚnico, que é meio que um banco de dados que o governo usa para saber quem que é pobre o suficiente para receber auxílio deles. Sendo Cara, minha família tá nesse cadastro. Vou tentar pegar isso aí também. Vou levar vantagem. franco, Brincadeira, esse Auxílio guys. Brasil aí é nada mais, nada menos do que o Bolsa Família, mais confuso e com passos extras. Mas olha só que engraçado, quem mandou essa foto aqui no grupo e começou a discussão toda foi um tio meu bolsonarista. E ele usou esse gráfico aí pra criticar o governo Lula. Só que, porra, essa lei do Auxílio Brasil aí foi criada durante o governo do Bolsonaro. É brutal, né? É brutal. Tem um discurso
do Flávio Bolsonaro falando, na época do meu pai, o Bolsa Família era muito mais, porque o trabalhador, ele não roubava porque recebia auxílio, porque as mulheres eram protegidas, porque o Bolsonaro, meu pai, passou 72 leis de proteção à mulher. Tem um vídeo E desses. tecnicamente, ela nem existe mais. Pouco tempo depois que o Lula assumiu de novo no poder, ele acabou com essa lei e voltou com o Bolsa Família de sempre. Então, se esse tio meu aí realmente queria criticar o governo Lula, ele teria que mandar o mapa atualizado falando do Bolsa Família. Relaxa que eu tenho esse mapa aqui, tá? Dá pra ver que esse mapa aqui Esse aqui é o que eu tenho. Esse mapa eu tenho salvo no meu computador, eu uso ele a todo momento, quando eu quero pensar na maravilha que é o Brasil. ele é um pouquinho mais recente, porque entrou um outro país aqui no ranking. Porque entrou um outro país aqui no ranking. Esse mapa aqui é de 2023. Tem alguém do Rio Grande do Norte assistindo isso? Se for, por favor, fala aí, tá? Pouco tempo depois do Lula ter voltado com o Bolsa Família. Então, se você quiser criticar o governo Lula, tu usa esse mapa aqui. Se você quiser criticar o governo Bolsonaro, você usa esse outro aqui. Seu sem vergonha. Paste. Tá, beleza, todo mundo já ouviu falar do Bolsa Família, mas será que todo mundo sabe como que ele funciona? O Bolsa Família, ele literalmente analisa a família e a renda total da casa. Basicamente, ele pega a renda total e divide pelo número de moradores. O resultado dessa conta tem que dar menos de R$ 218 por pessoa por mês na casa. Passou disso, você não tem o direito de receber esse auxílio. Por exemplo, nós temos aqui uma família feliz de 6 pessoas. Essa aqui não conta porque ela não é da família e ela não mora na mesma casa, segundo a Lore. Nós temos aqui um pai, uma mãe, 2 filhas, um filho e um avô. Digamos que o pai ganhe R$ 700 vendendo roupa e a mãe ganha R$ 400 vendendo artesanato na praia. Os filhos não trabalham e o avô não recebe aposentadoria porque nunca contribuiu para o INSS. Isso totaliza Isso é falso. Mesmo que ela contribui pro INSS, recebe aposentadoria, tá? R$ 1.100 mensais. O governo pega esse valor e divide por 6, que é o número de membros dessa família. Isso dá R$ 183,33. Como o limite do Bolsa Família é de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber esse auxílio. Eles receberiam mais ou menos R$ 750, eu acho, porque teria o valor base, que é 600, mais 50 vezes 3 de adicional por cada filho adolescente. Se esses 3 filhos fossem crianças, algo que, graças a Deus, eles não são, o acréscimo não seria de 50 vezes 3, seria de 150 vezes 3, o que totalizaria R$ 1.050 de Bolsa Família. Por isso que existe essa lenda urbana aí, completamente sem fundamento, que diz que algumas famílias têm mais filhos só para ganhar mais dinheiro de Bolsa Família. Tá, mas e daí? Bem, Não, a natalidade do Brasil, na verdade, ela é bem baixa. A natalidade do Brasil, eu acho que é menos do que a taxa de reconstituição populacional, né? A gente tem reposição. A taxa de natalidade no Brasil é abaixo da taxa de reposição que necessária. não existe só esse auxílio no Brasil. Na verdade, entrando aqui no site do CadÚnico e abrindo o PDF de alguns dos auxílios vinculados a esse serviço, eu vi que existem mais de 40. E nem estão todos aqui, tá? Alguns auxílios meio que não são considerados auxílios. Tinha auxílio táxi na época da pandemia, não tinha? Auxílio caminhoneiro. Ou não estão vinculados via CadÚnico. Então, 1.6, o Brasil é 1.6? Caramba, o Brasil tá muito ferrado. Caramba, a taxa de reprodução no Brasil é 1.6, cara. Brutal. Mas realmente, a maioria das famílias tem um filho só. As maiorias das famílias que eu vejo tem um filho só. pesquisar pra fazer esse vídeo aqui foi uma merda. A minha ideia inicial com esse vídeo aqui era de explicar todos os auxílios do Brasil. Mas porra, se fosse pra falar de todos os auxílios, esse vídeo aqui teria no mínimo 2 horas. E ninguém aguentaria ver ele até o final, cara. Seria chato pra cacete. Quem que teria saco de ficar me ouvindo falar do Pronatec, do aluguel social ou do auxílio do pescador? Aliás, isso diz muito, né? A ideia de que se você dá um dinheiro pra família ou pra mãe solteira, elas vão ter mais filhos, né? Porque tem países que tentam usar isso pra aumentar a natalidade. E não. Ah, o aumento da natalidade faz que usem mais auxílio. Mas o auxílio não faz a natalidade aumentar. Eu não sei se eu consegui explicar bem, né? Mas não aumenta a natalidade botar o auxílio. Mas aumenta a quantidade de mães solteiras. Isso aumenta, sim. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem um livro, eu não lembro de quem é, mas é sobre que ele fala nos Estados Unidos como que as populações dos Estados Unidos, elas eram as mães solteiras, elas eram vistas como era algo muito ruim ser uma mãe solteira nos guetos dos Estados Unidos entre a população negra. A população negra era extremamente religiosa
extremamente evangélica e muito baseada na família. Como a mãe solteira era vista como um negócio muito ruim para a sociedade, elas, assim, quando a mulher virava uma mãe solteira, todo mundo fechava as portas para ela, basicamente. E, cara, a taxa de criminalidade era baixíssima. A taxa de criminalidade entre as populações negras nos Estados Unidos até anos 60, 50 era baixa. Mas aí com a introdução de auxílios para mães solteiras, mudou tudo. Aí começou a surgir um monte de mãe solteira. Não que elas façam filhos pra isso, mas a família se desestruturou. Tá bom, esse último é interessante, eu admito. Foi aí que eu pensei também. Se uma imagem... Tá bom, esse último de ficar me ouvindo falar do Pronatec, do aluguel social ou do auxílio do pescador. Tá bom, esse último é interessante, eu admito. A filha de pescadora, cara, faria mais sentido só, acho que unificar tudo numa coisa só, né? E colocar ali quais são os... Tinha que ser tudo... Não vou dizer que é tudo BPC, né? Porque tem umas siglas que são menores que o BPC. Mas centralizar e só limitar as regras do próprio auxílio, quem recebe ou não, né? Moral da história. Realmente. Foi aí que eu pensei também. Se uma imagem... Eu acredito na teoria da CIA que inventou a cultura de gangue street. Eu não duvido, cara. Não, talvez essa cultura assim diretamente, mas os Estados Unidos, isso é fato liberado já, né? Que os Estados Unidos, a CIA vendia entorpecentes nos guetos para financiar os contras, enfim, grupos de guerrilha na América desatualizada de Latina. um auxílio que nem existe mais já gerou discórdia no grupo da família, imagine informações atualizadas e verdadeiras sobre alguns dos auxílios mais bizarros do Brasil. Esse vídeo aqui vai ser bom. Eu tô no teu gramado, Pamilondas! Vamos começar aqui bem de leve falando de um auxílio que eu acho que ninguém tem nada contra, até porque existem várias variações dele ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um tal de Section 8 Housing, na França tem um HLM e na Alemanha tem um... E por aí vai. O Minha Casa Minha Vida é basicamente um auxílio criado no governo Lula em 2009. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele chegou a trocar o nome do auxílio para Casa Verde e Amarela, mas quando o Lula... Que nome horroroso, né, cara? Que nome desprezível. Ah, Casa Verde e Amarela. Mas eu lembro que o Bolsonaro, ele chegou a entregar um monte de residência, que no dia seguinte o Bolsonaro foi lá, entregou, deu as chaves e tal. No dia seguinte, aqueles negócios já tinham sido vendidos, sabe? Tipo, vendido pra PCC, vendido pra especulação imobiliária. Assim, os caras, assim, não davam valor nenhum ao imóvel. Porque essa é a verdade. A verdade é que se você dá algo de graça pra alguém, ela não valoriza. Então, é complicado esses temas. A gente tem que dar um jeito que o Júnior, ele tem acesso à casa, ele precisa ter acesso a imóvel barato, ele precisa formar família, mas certamente Minha Casa Minha Vida não é o jeito foi pra isso. reeleito, ele mudou o nome de novo para voltar a ser Minha Casa Minha Vida. E sim, política é basicamente uma guerra de egos. Enfim, esse auxílio ele foca em ajudar a população mais pobre a conseguir comprar e adquirir a casa própria. Basicamente, o governo pega parte do dinheiro público. Aliás, vocês conhecem o pessoal que faz trade de Minha Casa Minha Vida? Eu conheço porque eu fui tentar fazer, tá? Eu não tive grana pra isso, mas eu fiquei muito interessado, que é o pessoal que trabalha com leilão. O pessoal que fica buscando imóveis de Minha Casa Minha Vida, que são boas oportunidades pra arrematar e depois revender e depois repetir o processo. Tem gente que aparentemente vive disso. Procure aí no YouTube, tem um monte de canal assim, focado nisso. De leilão de Minha Casa Minha Vida. E só que tem uns que fazem, é meio complicado, por exemplo, às vezes o cara ele vai comprar, só que o imóvel ele tá tomado por alguém. E aí tem que expulsar a pessoa da casa. Eu quero dar dicas de como expulsar pessoas da casa do Minha Casa Minha Vida pra conseguir tomar e entregar pro banco, sabe? Umas coisas assim.
Pois é, Que tem dá para uma isso. família mais pobre para cobrir parte do valor da casa. A quantidade de dinheiro que o governo dá depende do nível de pobreza da família. Se você for pobrinho, tu recebe menos juros pela casa e vai pagando ela com o tempo. Se você for pobre mesmo, pobre, miserável, fudido, o governo paga às vezes quase todo o valor da casa. E olha, eu não tenho muito o que concluir sobre esse auxílio aqui não, porque eu acho que todo mundo tem o direito de ter a casa própria. O triste é que com o crescimento no preço dos imóveis desde a pandemia até aqui, sei não, hein? Eu espero que a sua relação com seus pais seja... Se eu não me engano, o Minha Casa Minha Vida aumentou o preço dos imóveis, principalmente aí, acho que na época de 2012, por aí, porque com o governo botou muito dinheiro no setor imobiliário, aumentou o preço, né? Porque foi qual é o nome da palavra, né? Uma demanda artificial que foi criada pelo governo. seja boa, porque você provavelmente... E se falar que, vamos falar a verdade, né? Praticamente todos esses lugares que o governo resolve fazer, não de dar, né, de financiar, mas de construir Minha Casa Minha Vida, vira gueto, vira quebrada bizarra. Aqui da minha cidade tem alguns lugares que foram construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Ele faz as casinhas todas iguais, e é um lugar bem afastado, geralmente. Só que, tipo, cara, sempre acaba virando um bairro sinistro. Sempre, sempre, sempre. Os primeiros bairros assim que foram feitos, eles foram feitos pelos militares, no regime militar. E viraram, por exemplo, a Cidade de Deus. A Cidade de Deus é uma dessas cidades, desses lugares feitos pelos militares, essas coabs, pra brigar pobre, né? Vamos dar casa pro pobre, vamos construir casa e dar pro pobre. E sempre acaba virando um lugar bizarramente terrível e abismal depois de um tempo. vai morar... Porque não adianta dar uma casa pra uma pessoa se ela não está no nível de ter uma casa. Assim, se a pessoa ela deveria ter uma casa, meio que ela teria uma casa, tá? Eu sei que não ficou bem explicado, mas existe um motivo para o fudido estar fudido. Então, geralmente, quando o governo pega e dá residência para as pessoas elas não cuidam bem e o negócio acaba sendo favorizado. Tem uma foto de umas casinhas que eu acho que de Minha Casa Minha Vida, ou que é uma reforma que o governo fez, que ele deixou as casinhas bonitinhas numa rua lá, entregou pra população e a população destruiu o negócio. Avançou pra cima da calçada, deixou o negócio de tijolo à vista, sem reboco. É terrível. com eles por um bom tempo. Esse aí é exatamente Sim, mas hoje isso não é válido para os jovens. Aí tem uma outra questão o que você está geracional também. pensando. O governo basicamente separa um dinheirinho para dar para as famílias mais pobres a cada 2 meses, para que eles consigam comprar um botijão de gás aí para dar uma cozinhada. Esse auxílio aí foi criado em 2020. Hoje mesmo, se o jovem trabalhar em bom condenado, ele não consegue casa. É por isso que eu falei que eu não me expressei direito. Não é que as pessoas não mereçam ter uma casa, tá? Mas que os incentivos corretos para a pessoa ter uma casa ou não é muito difícil de definir para o governo entregar gratuitamente, entende? Esse é o problema. Como eu falei, o jovem, Gen Z, o Zoomer, ele tem que ter a sua casa, ele tem que formar a sua família, ele tem que ter um bom emprego. Mas a resposta não é entregar a casa aleatoriamente para pobre, que nem o Minha Casa Minha Vida faz. Curiosidade para vocês, tá? Até o Império Romano fez isso. O Império Romano fez uma reforma agrária que entregou terreno para todo mundo. A ideia era que não teria mais mendigos. Uma semana depois já tinha mendigo de novo em Roma, simplesmente porque venderam um imóvel para comprar pimba e tal. E olha que eles deram terras, deram instrução, deram instrumentos, tudo que a pessoa precisasse. Acho que até semente o Estado Romano dava para a pessoa. E mesmo assim não adiantou. 2021, durante o governo Bolsonaro, e foi por conta da crise pós-pandemia. Só que em 2023, o Lula assumiu o poder de novo, pegou esse auxílio e incluiu ele no Bolsa Família. É como eu disse, guerra de egos. Particularmente, não tenho nada contra esse auxílio, mas sei lá, eu acho ele mega específico. Não me entenda mal, é óbvio que ele favorece a população e o gás é um bagulho meio que necessário. E eu também entendo que o preço dele subiu depois da pandemia. Só que o preço de tudo subiu depois da pandemia. Repito, eu não sou contra esse auxílio, eu só acho ele curioso. Arrume o seu cantinho. Populismo puro. E é absurdo, assim, o fato de que a gente precisa de dinheiro para gás. Gás.
O brasileiro tá dependendo de botijão de gás do preço da- governo. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Esse auxílio aí foi criado em 2010, no segundo mandato do Lula. E, bem, explicar o que ele faz é um pouco complexo, porque ele não é um auxílio único. Simplificando, esse auxílio aí foi criado para incentivar o pobre a terminar a faculdade. Porque de que adianta tu ser pobre, passar para uma universidade pública e largar ela? O certo é você pelo menos terminar a faculdade, porque assim você vai ser um pobre com diploma. Tipo eu. E entre os benefícios desse auxílio aí estão: É muita coisa. só que o aluno não ganha isso tudo não, tá? Ele só ganha o que ele precisa, pelo menos segundo a lei. Até porque o que um cara sem filho vai fazer com o auxílio creche. Só que mesmo assim, é uma listinha bem extensa, né? Agora eu consigo entender por que tem gente aí que tá uns 10 anos fazendo o mesmo curso na faculdade pública. Tem swing, tem meinha. Olha, se você achou a ideia de pagar para um aluno estudar na faculdade pública absurda, então se prepara aí que a lógica desse aqui é bem parecida. Esse auxílio aqui ele é bem novo, ele foi criado em 2024, no terceiro mandato do Lula, e a lógica dele é a seguinte: já que tem tanto jovem abandonando a escola para trabalhar de forma formal ou informal, se é que vocês me entendem, que tal a gente transformar a escola em um trabalho? O aluno ganha, em média, 200 contos por mês, totalizando até 1.800 Vai ser a torcida que Veramo não tem nem pena. reais Total, por cara. ano. Complicado que tem que ter uma frequência de 80%, mas, sendo franco, isso não é tão difícil não, tá? E ao concluir cada ano do ensino médio, o aluno também ganha R$1.000, totalizando R$3.000 ao se formar. E além disso, você também ganha mais 200 pila para fazer os 2 dias de Enem. E nessa parte aí eu até concordo, porque essa prova do Enem aí é tortura psicológica, eu nem acredito que eu paguei na época para fazer essa porra. Enfim, eu não vou dar a minha opinião aqui sobre esse auxílio. Ao invés disso, eu vou fazer um cálculo matemático básico. Vamos lá, se por mês cada aluno ganha R$200 e esses pagamentos acontecem por 9 meses, nós temos R$1.800 por ano. Mais os R$1.000 de conclusão dá R$2.800. Como são 3 anos do ensino médio, a gente pega esses R$2.800 e multiplica por 3, totalizando R$8.400. Só que eu É, meu sonho de infância era receber dinheiro por estudar. Hoje os caras têm isso. Né? Quando era criança eu falava, né? Que é um absurdo a pessoa ter que perder um tempo estudando e não recebeu, né? Pelo menos quem trabalha ganha dinheiro pra isso. E de fato, eu, em dado momento, eu larguei os estudos pra trabalhar. No ensino médio. É brutal, né? Mas essa não é a forma de solucionar esse problema, né? Quando eu era menor, que eu cheguei a largar os estudos para trabalhar, o ideal era que fosse possível fazer os dois de alguma forma, de ter ensino técnico e estágio, se isso fosse ofertado, sabe? Só que hoje em dia é impossível, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não deixa a criança trabalhar. Então, ou ela sai da escola e trabalha de forma informal, ou ela não trabalha e se ferra, né? Eu também esqueci de falar do incentivo à matrícula, que paga R$200 sempre que o aluno renova sua matrícula no ensino médio. Então são 3 renovações de R$200, que totaliza 600. Então você pega esses R$600 e acrescenta os R$8.400, o que totaliza 9.000, mais os R$200 se você fizer os 2 dias de Enem, tu pode sair do ensino médio com R$9.200 no bolso. É um fato, não estou julgando, estou apenas citando. É que nenhum jovem vai juntar esse dinheiro, né? Eu já vi um vídeo de jovens que receberam sapato, receberam tênis da escola e estavam jogando tênis no rio, só de brincadeira. Agora me diz aí, se você já terminou o ensino médio, quanto que você ganhou quando se formou? E eu me lembro bem quanto eu ganhei. Se eu vejo sangue, eu fico assim, eu fico meio tonto. Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, vai no canal do Jubilu aí que ele deve ter feito algum vídeo sobre isso. E para eu não falar merda aqui enquanto eu falo desse auxílio, eu acho melhor eu ler literalmente o que está escrito aqui no site do governo. O Programa de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual é uma iniciativa do governo federal para promover a equidade de gênero. Cara, quando eu tava na faculdade, eles começaram a distribuir absorvente na universidade, cara. Mano. Eu me pergunto se o governo lava dinheiro com isso, tipo, se eles conseguem, se eles superfaturam esse negócio, é puro populismo mesmo, cara, porque não dá, cara, não dá. Tu acha que aquelas patricinhas que tinham na faculdade, elas não podiam pagar absorvente, cara? Justiça social e garantia de direitos para meninas, mulheres e todas as pessoas que menstruam? Existe algum tipo de pessoa, além de meninas e mulheres, que menstruam? Eu sou um boy seta trans não binário, branco. Objetivos: combater a precariedade menstrual que afeta milhões de meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam. Quem são as demais pessoas que menstruam? Promover acesso a
Pessoa que absorventes menstrua. menstruais e há informações para vivenciar o ciclo menstrual com segurança e dignidade. Ok. Enfrentar os estigmas associados à menstruação que impedem meninas, mulheres e demais pessoas que menstruam a exercer seus direitos. Ações. Oferta gratuita de absorventes menstruais em farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular. Iniciativa Cara, sério, que Hilton menstruar é porque tá muito mal, tá? Tá muito mal. importantíssima. Eu só não entendi uma coisa. Os absorventes gratuitos são para as meninas, para as mulheres ou para as demais pessoas que menstruam? Cara, isso aqui é muito aleatório. Basicamente, existe um período no ano em que os pescadores são proibidos por lei de trabalhar. Se eles trabalharem nesse período aí, eles seriam responsabilizados por crime ambiental. O Estado basicamente fala: Todos na molesta ou estão despedidos? em resumo, esse auxílio aí pega um salário mínimo e dá aos pescadores artesanais durante o defeso, que é um período do ano que algumas espécies de peixe estão se reproduzindo. Eu vi que é um período que pode durar de 3 a 5 meses, e pelo que eu entendi, esse auxílio é mais uma forma de prevenir a extinção de algumas espécies de peixe. Então é uma boa causa. Só que, pô, é um salário mínimo mensal de 3 a 5 meses que você recebe por No final, não é uma política, na verdade, voltada para o pescador, é voltada para o pescado, é voltada para o peixe, porque é uma forma de compensa, de deixar o pescador fora da água, basicamente. Mas nesse caso, como é que a pessoa pega esse auxílio? Eu posso chegar lá e dizer que eu sou um pescador? Eu posso pegar uma foto minha com um peixe e te dar o auxílio? Sei também, cara, é meio estranho isso aí. Se a pessoa não pode trabalhar, e é natural, tá? Não trabalhar em certas épocas do ano como pescador, porque existem épocas para isso. Existem épocas, sei lá, né, que o peixe não é um filhote, né? Que não é um alevino, que a pessoa não trabalha, deixa para reprodução. Os peixes se reproduzirem, se recomporem. Mas a pessoa pode trabalhar, fazer outra coisa, né? O cara não é um deficiente, ele é um pescador. não fazer nada. E de todos os auxílios que eu citei até agora, esse é de longe o maior, no quesito quantidade e tempo. Por isso, qual você acha que é a chance de rolar fraude? Pois é, o Bolsonaro pode pegar esse auxílio, ele pescou, né? Esse é de longe o auxílio mais fraudado dos Se é um imbecil, se você pescar o ano todo, cara, aí você vai acabar com a espécie, dá pra pescar em outro canto. Então, ainda tem isso, né? O cara ele pode deixar de pescar uma coisa, pescar outra, pescar em outro lugar, sei lá. Ou simplesmente fazer outra atividade. O cara não precisa fazer a mesma coisa o ano todo. Aqui é o mais comum. Aqui na minha cidade tem pesca de camarão. E o pessoal, tipo, faz pra conseguir uma grana. É uma grana bem, relativamente grande, assim, numa época que tem a safra, sei lá, safra, não sei como é que é o nome. E depois que acaba, o pessoal vai trabalhar com outras coisas, sabe? O cara que é feirante, ele vai vender outras coisas na feirinha dele. O cara vai fazer bico, o cara, enfim. É só uma oportunidade pro cara fazer uma grana rápida, para levantar uma grana rápida. Por isso que os caras fazem essa pesca. Não é um que eu conflito pesquisei até alienígena. agora. A quantidade de notícias sobre fraude envolvendo esse auxílio é bizarra, mas também são de 3 a 5 meses recebendo um salário mínimo para não fazer nada. Cara, eu acho que, tipo, se você pegar, vai ter na Mesopotâmia ou no Egito, pessoal, tipo, época de pesca, época de não pesca, sabe? Até os indígenas brasileiros tinham noção disso, de épocas de caça, ou que podiam não caçar, sabe? Não pode caçar o filhote, tem que esperar crescer pra poder caçar, sabe? Até eles tinham esse tipo de noção, não é uma coisa tão abstrata assim, tipo, precisa de um auxílio, porque senão a pessoa vai morrer de fome. Até eu tô tentado a pedir esse auxílio, cara. E como que o governo vai saber se eu sou ou não um pescador? Os caras vão mandar um fiscal pra analisar minha vara? Que você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Sim. E você aqui juntamente com a sua equipe aí me passaram a vara. Tá bom. Eu vi que existe uma fiscalização pra saber isso. Eu vi que o cara tem que estar registrado num tal de RGP, que é um documento oficial aí do governo federal que classifica as pessoas como pescador profissional artesanal. Só que Você tem um cheiro de União Soviética, sabe? De tudo tem que ter um cadastrozinho, tem que ter uma regulaçãozinha. Nossa, cara. Que bonito. a gente mora no Brasil, país do jeitinho. É só você conhecer a pessoa certa, que conhece a pessoa certa, que deve ser facinho você entrar nesse RGP. Cara, acredita em mim, conhecer a pessoa certa só vai trazer benefício aqui, principalmente se ela for envolvida com política. Eu lembro de uma vez, quando eu trabalhava no escritório de política, chegou um cara lá, que tinha contatos, e ele me pediu pra montar um currículo pro moleque. Aí eu falei, pô, cara, beleza, eu posso fazer isso aí de boa. Só que primeiro me passa aí a formação dele, os lugares que ele já trabalhou, pra eu conseguir montar um currículo aqui bonitinho. Aí ele respondeu, não, precisa não, cara. Escreve qualquer coisa
coisa aí que tá bom. Pra quem não entendeu a lógica disso aí, basicamente o emprego pra esse moleque já tava garantido, independente do que eu colocasse no currículo. O que eu tava fazendo era mais uma formalidade. Enfim, normalmente eu não ligaria muito pra isso aqui não, mas... Exato, Brasil, cara, Brasil. Não adianta pegar e fazer 1 bilhão de burocracias que só vão bolar, né? Não tem o que fazer. Já tem que dar um negócio pensando que vai Como ser é o roubado. nosso dinheiro que financia essas fraudes, fica difícil não ligar. Ainda mais quando esses merdas que fraudam esse auxílio acabam prejudicando os pescadores de verdade. Esse cara aí do vídeo tá dando umas palpitadas fortes. Se você não tem como pescar, é meio que óbvio que você vai ter que procurar outro canto e se virar. Sobra de tinha o BR, até eu reclamo de uma dessas às vezes. Então, acontece, né? Mas a opinião média é tipo, pô, veja bem, né? Tá impedindo o cara de pescar, tem que dar dinheiro pra ele. É todo mundo, assim, aquela coisa, todo mundo consegue odiar o rico, né? Mas você tem capacidade pra odiar o pobre? Você tem capacidade de negar o auxílio pro pobre? Porque é impopular fazer o quê? É óbvio, né? Pelo amor de Deus. Acabar com todos os auxílios, botar tudo no mutirão de trabalho, botar no campo de trabalho forçado e... Sabe, trabalhe, mano. É simples assim. Não faz sentido entregar auxílio pra alguém que tem condições de trabalhar. Esse é o ponto. Esse é o único ponto. Você pode trabalhar, então você não precisa de auxílio. Deu. Não tem outra. Se o cara é deficiente, físico, sabe, ele não consegue, pô, o cara é um vegetal. Aí é uma coisa. Pessoa saudável, mano, tem que trabalhar. Que ponto. Eu sou lá. Inclusive tem que voltar com aquela lei da vadiagem que tinha antigamente, tá? O cara, eu quero ser um mendigo, ficar na rua aqui, recebendo auxílio, ou ficar mendigando, ou ficar enchendo o saco das pessoas aqui. Não, não pode. Por que não pode? Não pode. Você não pode se apropriar da rua. Só não. Você vai trabalhar. Não quer pegar um emprego? O governo vai te dar um emprego. O governo vai te empregar em algum lugar. Mas você não vai ficar na rua de vagabundo, morando e enchendo o saco das pessoas, mendigando e... Cara, quem aí já teve contato com mendigo na rua, cara? Esses caras ficam andando com um monte de cachorro com raiva, começam a gritar do nada, enchem a cara, batem em alguém. Ladrão, Então tem que ter a questão de segurança pública. rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não, sou ladrão. Olha, esse auxílio aqui ele é basicamente uma graninha mensal que vai pra conta de uma família. Só que existe uma condição. O provedor dessa família tem que... Mas o meu direito... Não, meu amigo, você não tem o direito de passar a sua vida na rua cagando na parada de ônibus. Cara, aqui tinha uma parada de ônibus gigante que os mendigos usavam pra morar e ficavam cagando na parada de ônibus. Tipo, um cheiro tão insuportável que foram obrigados a tirar a parada. Era uma parada bem grande, assim, com espaço e tal. Tiveram que trocar por uma parada menor, sem assento, porque, sabe, aquela coisa de arquitetura hostil? Porque tava destruindo o lugar. A pessoa queria ficar lá pra pegar o ônibus e não conseguiu por causa que tinha um mendigo dormindo e fazendo as necessidades básicas dele lá. E a pessoa tem emprego e o cara não quer ir. A prefeitura dá auxílio, dá lugar pra ele ficar, mas ele não quer. Ele quer ficar na rua. Você não tem o direito. Você não tem o direito de se apropriar dos espaços públicos, não importa. Ou você vai ser obrigado a trabalhar, ou se o governo for muito bonzinho, pega e bota a pessoa internada. Se for uma pessoa viciada, interna. tá preso. É isso mesmo que você ouviu. Preso, cadeia, jaula, chilindró no colo do Estado. Uma graninha mensal que vai pra conta de uma família. Só que existe uma condição. O provedor dessa família tem que estar preso. É isso mesmo que você ouviu. Preso, cadeia, jaula, chilindró no colo do Estado, trancado às 7 chaves. Esse auxílio é isso, cara. Basicamente, é um salário mínimo pra família de um preso. Não tem que ter auxílio, cara. A única coisa que o preso merece é isso You'll aqui. take my life, but I'll take yours too. You fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, Cara,
questão tributária, não é uma questão fiscal. É só a humilhação moral de nós termos que pagar por um presidiário. Cara, assim. Outra coisa, além do auxílio reclusão, a mulher que ela é mãe solteira, se o problema, não, porque é a família da mãe solteira do preso. Mas ela já vai receber Bolsa Família. Por que que tem um auxílio a mais pra ela? Bem, ironicamente, a Michelle tem direito a esse auxílio, cara. Que distópico. E outra coisa, com certeza esse dinheiro vai voltar. O preso ele tem direito à visita íntima, outras visitas, ele tem saidinha. Com certeza esse dinheiro vai voltar pra ele. Vai pra mulher e a mulher vai dar coisas pra ele ou vai entregar o dinheiro de volta pra ele. Não tenho dúvida disso, cara. Isso aqui, assim, é dinheiro feito pra ir pra mão do tráfico. Prisioneiro ganha auxílio, a família da Antonione Rodrigues da Silva ganha pobreza. É isso, cara. É isso. Não é isso. A família da Antonione vai pagar para os prisioneiros. Ela vai pagar o presídio, vai pagar a comida do preso, vai pagar a visita íntima, o quartinho bonitinho da visita íntima, todo decorado, com um coraçãozão grandão no meio. Claro que existe Vai pagar. E você vai pagar algumas também. condições, como o cara tem que estar em regime fechado, ter contribuído com o INSS, ter baixa renda e não receber salário, aposentadoria ou outro benefício. Então, ele não é tão melzinho na chupeta quanto parece. Se eu, por exemplo, for preso por causa desse vídeo, a minha família hipotética não ia receber nada, porque eu não contribuo com o INSS. Mas, pô, mesmo com essas condições aí, sabendo que quem recebe o auxílio não é Ele contribuir pro INSS, cara. Eu realmente acho que o preso devia contribuir pro INSS. Ele devia trabalhar. o Trabalhar preso na e sim cadeia. a família dele, eu ainda acho essa ideia aí de um crime gerar receita algo meio estranho. Pelo menos, cara, esse auxílio aí não se aplica a crimes graves. É bom saber que o presidente que aprovou esse auxílio aí pensou nisso. A propósito, você acha que foi durante o governo de qual presidente que criaram esse auxílio? Eu vou reformular a pergunta. Durante o governo de qual presidente esse auxílio à família de criminosos presidiários foi criado? Juscelino Kubitschek. Eu não fiz um vídeo sobre a Juscelino Kubitschek, mas um dia eu vou O ter quê? que fazer, tá? Achou que eu ia falar quem? Os nossos amigos indígenas, tudo bem aí, gente? Nesse último aqui eu vou quebrar minhas próprias regras. O Juscelino, ele começou um trabalho, ele terminou um trabalho começado pelo Vargas, né? De destruir o Brasil que existia originalmente. Porque a FUNAI não é um auxílio. Na real, a FUNAI é um órgão do governo que protege e promove o direito dos povos indígenas. Mas então, por que tem Se você acha que você acha que o Kubitschek deu muito dinheiro para as empreiteiras, pense outra vez. Ele também deu muito dinheiro para os tanto vídeo presos. desse povo aí que eu nem sei mais qual que é o jeito politicamente correto de chamar, ostentando carrão, iPhone e tudo mais? Bem, é porque esses vídeos Ai, nossa, cara. Nossa. Não. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava vendo um vídeo naquele lugar que o Brasil foi descoberto, sabe, na costa, que chegaram os portugueses nas caravelas. Lá tem uma máfia de indígenas que eles deram 3 tiros numa turista gaúcha esses dias. Porque os indígenas, eles têm uma máfia lá de ficar cobrando as pessoas por tudo. Vai à praia, o indígena vai te cobrar. Vai usar a estrada, o indígena vai te cobrar. E esses indígenas recebem auxílio. E esses indígenas roubam a Hilux da FUNAI, cara. E ficam dando voltinha. são fake. Pelo menos segundo um tal de nacionalista aí que eu vi um vídeo uns dias atrás. Um vídeo que, cara, eu não aguentei ver até o final. Eles também estudam, eles também empreendem, negociam e etc. Ou você achou que os índios só vivem por aí pelado, caçando cobra e bebendo água do rio? Nada pessoal, cara. Mas eu me sinto meio idiota porque ele fala de um jeito como se eu tivesse... Isso aqui resume o vídeo, ó. Isso aqui resume o vídeo que nós estamos vendo. Esse aqui é você. Você, o Alcoholic Wizard. Você, o Neoimbic, Google Dev, LFM. Esse aqui é você, ó. Você é o Pedro. Você é o Pedro. Aqui, ó. Aqui tem a esposa da MC Latrocínio. Aqui, ó. A esposa da MC Latrocínio e o filho dela vão receber a Bolsa Família. O filho dela vai receber o pé de meia.
tá? E você vai pagar o cacique Niguaçu para ele andar na Toyota dele, tá? E você vai financiar a FUNAI também. Você vai financiar a FUNAI. E você vai financiar o auxílio reclusão do MC Latrocínio também, tá? Tivesse que saber o que ele tá falando. Óbvio que eu não sei nada sobre índio, cara. Eu moro no Rio. A única vez que eu vi um índio em toda a minha vida foi quando eles foram na minha escola. E você vai trabalhar 6 dias por semana, 7 dias por semana, tá bom? É isso. E você não vai receber Pra vender aposentadoria. lembrancinha. Eu lembro que eu comprei uma zarabatana por R$25. Eu era muito idiota, meu Deus do céu. R$25 um tubo de madeira. Enfim, por mais que ele tenha falado que os vídeos são fake, eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, pensando, tá, os vídeos são fake, mas como que os índios continuam tendo tudo isso e eu ainda tenho que andar de ônibus? Foi então que eu dei uma pesquisada e eu vi que muitos índios trabalham e eles também não têm as mesmas despesas que a gente. Eu me senti meio idiota falando isso em voz alta agora. Talvez o nacionalista tenha razão, eu sou idiota. Mas tipo, eles não pagam aluguel, obviamente. Muitos dos alimentos que eles comem são eles mesmos que cultivam. E né, os que viraram influencers devem ganhar uma grana preta. Eu já fui na aldeia indígena e eles tinham, cara, uma escola indígena. Era uma escolinha, uma escola, era basicamente tem a aldeia deles, né, uma extensão gigante de floresta. No meio tem essas partes ali com casinhas e tal, e no meio tinha uma casa, né, uma sala de aula. Mas você ia fora a escola pública, né? Todo mundo aqui acho que deve ter estudado escola pública. E tem um bloco, né? Uma sala ali. E essa é a escola deles. Nunca aquela escola foi usada. Construíram aquele negócio. Eles pagam um professor, eles pagam um dos indígenas para ser professor. E esse indígena fica vivendo lá. E a única vez que essas crianças tiveram aula naquela escola foi o dia que o pessoal da fiscalização da FLES, ela foi lá. O dia que eles foram lá, eles abriram aquela escola, as crianças ficaram lá. O resto do tempo, aquela escola fica fechada e as crianças elas ficam andando por aí. Ficam andando ali na volta, comendo fruta, jogando a casca da fruta no chão. É basicamente isso, dia a dia. Aí de tempos em tempos eles vão ali na avenida principal da cidade, vão um pouco para vender alguma coisa ou pedir dinheiro. Preta. Pena que é um dinheiro que vem do Reddit, né? De onde veio o dinheiro pra comprar iPhone, caminhonete e gordão de ouro? A propósito, eu espero que eu não tenha ferido os sentimentos de nenhum índio aqui, porque eu não tenho nada contra eles e eu também não tô com um saco de depor na delegacia agora, igual o Rodrigo Baltar. Então desculpa aí qualquer coisa, e eu também sou obrigado a comentar que ninguém tem o direito de falar o que o índio deve ou não fazer, exceto o Luciano Huck. Esse aí, pelo jeito, pode falar o que ele quiser pra esse povo aí sem dar problema. Quem pode, pode. Quem não pode, se Podem ir pra cá. dá problema. Peraí. Quem pode pode, quem não pode, se Podem ir pra casa tomar café com leite. E esses foram alguns dos auxílios que mais me chamaram a atenção. E é como eu disse, existem uma porrada de auxílios. Alguns dos que eu citei nem estão no PDF do Cade Único, tipo o auxílio reclusão que eu citei alguns minutos atrás. Então vai saber quantos outros auxílios malucos existem por aí. Se esse Milhares. Existem auxílios municipais e estaduais também, tá? Vocês já viram um vídeo do mendigo de Niterói? O mendigo de Niterói, ele recebe R$2.000, R$2.100 por mês. Limpo para ser mendigo e ainda recebe moradia. Ele recebe moradia e é mendigo, assim, porque ele prefere ficar na rua. Enchendo a cara e incomodando as pessoas. E defecando em locais públicos. E ele recebe R$2.050. vídeo aqui for bem e eu não for preso logo depois de postar, eu vejo de fazer Mendigo de Niterói é o uma inimigo parte da 2 pra sinagoga. vocês aí, quem sabe. Enfim, valeu por assistir até aqui. Comenta aí qual auxílio mais chamou sua atenção. Feliz Natal. Cara, o Luciano Huck usar uma camisa de uma estrela de Judá, com a estrela de Davi, ter aquele narigão e ainda ser tucano, é o bingo. O cara é o estereótipo. Quando eu era mais jovem, eu queria que ele fosse presidente. Fun fact, né? Nem se fala mais disso, né? Mas antigamente sempre se falava da possibilidade dele ir pra E eleição. até o próximo vídeo. Até mais. Vai ter vídeo. Cara, limonada é muito bom, cara. Dá vontade de maratonar todos os vídeos.